Parte 1. O Caldeirão de Matamoros e o Pacto de Sangue. O ano é 1989. Nos arredores de Matamoros, na fronteira seca do México com os Estados Unidos, o vento carrega o cheiro de terra, poeira e morte. A polícia investiga o desaparecimento repentino de um estudante americano chamado Mark Kilroy, que sumiu durante o feriado de Spring Break. O que os agentes achavam ser apenas um caso de sequestro comum por resgate, acabou levando-os até o isolado Rancho Santa Helena. Lá, escondido atrás de um celeiro de madeira apodrecida, eles encontraram um caldeirão de ferro maciço transbordando com uma mistura fétida de sangue, restos de animais exóticos e fragmentos de ossos humanos flutuando. Sem saber, aqueles homens haviam acabado de violar o santuário da seita dos narcosatânicos, liderada pelo implacável e magnético Adolfo Constanzo. Eles descobriram que os monstros reais não usam máscaras. Eles usam rituais de sangue para se tornarem invisíveis aos olhos da lei. A atmosfera no Rancho Santa Helena mudou instantaneamente quando o caldeirão foi descoberto. O horror no YouTube funciona quando as pessoas entendem o peso da realidade. Aquilo não era ficção cinematográfica. Era o resultado direto de uma mente psicopática que distorceu práticas ancestrais para fins puramente criminosos. Adolfo de Jesus Constanzo, conhecido por seus seguidores como El Padrino, havia criado um império de terror psicológico e submissão cega. Nascido em Miami, filho de imigrantes cubanos, Constanzo cresceu imerso em tradições místicas underground. Sua mãe praticava vertentes do espiritismo e o introduziu cedo ao submundo das crenças ocultas. Conforme crescia, Adolfo percebeu que seu carisma bizarro e sua beleza magnética podiam ser usados para manipular aqueles que buscavam poder, riqueza e, acima de tudo, proteção contra seus inimigos no violento cenário do tráfico de drogas transfronteiriço. Ele se mudou para a cidade do México no início dos anos 80, onde começou a oferecer seus serviços como cartomante, curandeiro e especialista em rituais espirituais. Rapidamente, sua clientela deixou de ser composta por cidadãos comuns e passou a incluir celebridades locais, altos funcionários do governo corrompidos e traficantes de médio escalão que operavam nas sombras da capital mexicana. O diferencial de Constanzo era a promessa de imunidade espiritual total. Ele afirmava categoricamente que, através de seus rituais secretos e sacrifícios específicos, ele poderia criar um escudo místico invisível ao redor de seus protegidos. Para os criminosos que viviam sob o medo constante da prisão ou da morte em tiroteios, aquela promessa era mais valiosa do que qualquer quantia em dinheiro ou carregamento de cocaína. O líder da seita baseava suas práticas em uma distorção profunda e violenta dos conceitos do Palo Mayombe, uma religião de matriz africana originada na rica bacia do Congo e levada para o Caribe através do tráfico transatlântico de escravizados. Na sua essência legítima, o Palo Mayombe busca o equilíbrio com as forças da natureza e o respeito profundo aos ancestrais e aos mortos. No entanto, nas mãos psicopáticas de Constanzo, a religião foi despida de sua ética e transformada em uma ferramenta de poder absoluto e intimidação sombria. O centro geométrico e espiritual de seu ritual baseava-se na criação de um artefato sagrado extremamente temido no submundo. A nganga, também conhecida popularmente como prenda. A nganga tradicional é um caldeirão de ferro ou barro, onde o praticante insere minerais raros, terras coletadas de locais específicos como cemitérios e encruzilhadas, galhos de árvores sagradas com propriedades medicinais ou mágicas, e elementos animais. Esse caldeirão atua como um portal físico e um receptáculo duradouro para a alma de um indivíduo falecido, com o qual o sacerdote estabelece um pacto de ajuda mútua. No Palo Mayombe legítimo,
O espírito é tratado com respeito e alimentado com oferendas tradicionais como rum, charutos e sangue de aves sacrificadas em rituais específicos de purificação. Mas Adolfo Constanzo acreditava que o poder da nganga era diretamente proporcional ao sofrimento e à força vital, contida no sacrifício oferecido ao artefato. Para obter o poder máximo de invisibilidade espiritual e a cobiçada proteção balística que atraía os barões do narcotráfico do Cartel do Golfo, Constanzo cruzou a última linha da sanidade humana. Ele determinou que a sua nganga pessoal precisava ser alimentada com sangue, carne e ossos obtidos exclusivamente através de sacrifícios humanos. Mas não podiam ser sacrifícios quaisquer. A mente sádica do padrino ditava que a vítima ideal deveria sofrer intensamente antes da morte, pois o pânico e a adrenalina liberados no momento da tortura supostamente aumentavam a potência mágica do sangue que escorria para dentro do metal enferrujado do caldeirão. Foi assim que o Rancho Santa Helena se transformou em uma fábrica de horror no deserto. Traficantes rivais, policiais honestos que investigavam a organização e inocentes que simplesmente cruzavam o caminho errado eram sequestrados e levados para o celeiro escuro. Sob a luz fraca de velas vermelhas e pretas, cercados pelo cheiro pungente de charuto e pólvora, os seguidores de Constanzo realizavam as execuções rituais. O sangue era drenado ainda com o coração da vítima batendo, misturado com miolos de animais, moedas antigas e cachaça dentro do caldeirão de ferro. Os membros eram amputados e os cérebros extraídos para alimentar o espírito que, segundo Constanzo, habitava o centro daquela abominação metálica. Os traficantes que financiavam a seita saíam dali acreditando que nenhuma bala da polícia mexicana ou do FBI americano poderia perfurar seus corpos, pois estavam cobertos pelo manto invisível do padrino. Parte 2. A queda do Império Narcosatânico. A derrocada da organização começou quando a arrogância de Adolfo Constanzo desafiou o governo dos Estados Unidos de uma forma irremediável. O sumiço de Mark Kilroy, um jovem universitário americano de classe média alta que desapareceu durante uma noite de festas em Matamoros, gerou uma pressão internacional sem precedentes sobre o governo mexicano. O FBI reprimiu, e as agências de inteligência americanas exigiam respostas rápidas, forçando a polícia local a realizar buscas intensas que normalmente não seriam feitas para cidadãos locais. A caçada humana que se seguiu quebrou o feitiço de invisibilidade que os traficantes acreditavam possuir. A descoberta acidental do Rancho Santa Helena ocorreu quando um dos membros da seita furou uma barreira policial na estrada, acreditando que a proteção mística do caldeirão o tornaria invisível aos olhos dos policiais. Ele foi perseguido até a propriedade, abrindo as portas do inferno para os investigadores. Quando os peritos forenses começaram a escavar o solo arenoso ao redor do celeiro principal, a escala do horror chocou a opinião pública mundial. Corpo após corpo começou a ser exumado da terra seca. A polícia recuperou dezenas de fragmentos ósseos, crânios com perfurações rituais e colunas vertebrais arrancadas cirurgicamente, que haviam sido usadas para confeccionar colares ritualísticos para os membros do alto escalão dos narcosatânicos. Mark Kilroy estava entre as vítimas enterradas no local. Seu corpo apresentava sinais de uma violência indescritível, confirmando os relatos de que Constanzo havia realizado seu ritual mais cruel para tentar descobrir o paradeiro das forças policiais que se aproximavam de sua organização. A brutalidade das descobertas forenses desmistificou completamente o poder da seita. As correntes ritualísticas que os criminosos usavam nos pescoços não impediram que fossem algemados, e o sangue inocente derramado no caldeirão não comprou a lealdade do espírito que eles acreditavam controlar.
A fé cega deu lugar ao pânico generalizado. Com a polícia invadindo seus santuários em Matamoros, Adolfo Constanzo, acompanhado de sua principal sacerdotisa Sara Aldrete, conhecida como La Madrina, e de seus guarda-costas mais fiéis, fugiu em direção à cidade do México. Eles se esconderam em um apartamento decadente em um bairro residencial de classe média, tentando passar despercebidos enquanto planejavam uma rota de fuga para fora do país. Constanzo, no entanto, estava sofrendo os efeitos do colapso de seu próprio ego psicológico. Acostumado a ser tratado como um deus vivo por traficantes multimilionários, ver-se encurralado em um apartamento sujo o levou à loucura total. A polícia mexicana, rastreando as comunicações e os contatos da seita na capital, localizou o esconderijo em maio de 1989. O cerco foi cinematográfico e violento. Em vez de se render e enfrentar a justiça dos homens ou a desmistificação de seus poderes no tribunal, Constanzo ordenou que um de seus seguidores mais leais, Álvaro de León, disparasse contra ele com uma metralhadora. O líder da seita queria morrer antes que os agentes invadissem o recinto, mantendo até o último segundo a ilusão de que controlava o momento exato de sua própria transição espiritual. Quando os policiais finalmente arrombaram a porta após um intenso tiroteio que paralisou o quarteirão, encontraram o corpo do padrino crivado de balas dentro de um armário, cercado por notas de dólares falsas, velas queimadas e vestígios de cocaína. Sara Aldrete e os membros sobreviventes foram capturados vivos e condenados a décadas de prisão em regime fechado. O caldeirão de ferro do rancho Santa Helena foi apreendido como evidência criminal, mas a história dos narcosatânicos estava longe de ser enterrada com os corpos de seus líderes no cemitério local. Parte 3. O horror atual e o submundo oculto. Embora Adolfo Constanzo tenha morrido naquele tiroteio em 1989 e os principais membros de sua seita original continuem cumprindo penas severas atrás das grades, o mistério e o terror psicológico associados a essa vertente de rituais proibidos persistem de forma alarmante até os dias de hoje. O horror real não parou nos anos 80. O fechamento do caso Matamoros não eliminou o desejo humano por poder absoluto através do sobrenatural. Na verdade, serviu como um manual distorcido e subterrâneo para novas gerações de criminosos que operam nas Américas. Investigações policiais contemporâneas na fronteira do México, no Texas, na Flórida e até em grandes centros urbanos da América do Sul continuam relatando a descoberta de caldeirões rituais idênticos em propriedades abandonadas, galpões de armazenamento e fazendas ligadas diretamente ao crime organizado e aos cartéis modernos. Os peritos criminais frequentemente se deparam com cenas que lembram exatamente o rancho Santa Helena. Altares decorados com imagens de santos populares da morte, velas pretas derretidas e recipientes de metal contendo misturas biológicas suspeitas. É crucial destacar e esclarecer, para evitar preconceitos e desinformação, que os praticantes legítimos e éticos das religiões de matriz africana, incluindo os paleiros tradicionais do Palo Mayombe, condenam veementemente de forma pública e absoluta o uso de violência, o sacrifício humano e a profanação de restos mortais. Para a comunidade religiosa séria, as ações de Constanzo e de seus imitadores modernos não passam de psicopatia pura misturada com oportunismo místico, uma profanação criminosa que desrespeita os fundamentos sagrados da fé original. No entanto, no submundo clandestino e sem regras dos cartéis, a estética do medo e a busca por blindagem espiritual criaram uma subcultura violenta que recusa desaparecer. Os cartéis de drogas modernos herdaram a obsessão de Constanzo pelo sincretismo sombrio.
Eles misturam a adoração à Santa Morte e ao culto de Jesus Malverde com as práticas deturpadas de sacrifício de sangue para criar um ambiente de terror psicológico impenetrável para seus inimigos e para os agentes da lei. A lógica permanece assustadoramente a mesma. Se um soldado do tráfico acredita que seu corpo está trancado por um pacto espiritual feito dentro de um caldeirão alimentado com sangue humano, ele agirá com muito mais frieza, crueldade e audácia nas ruas, sem medo das consequências físicas ou legais de seus atos. O mistério permanece ativo nas sombras das grandes cidades e nas rodovias isoladas onde o tráfico humano e de entorpecentes acontece longe dos olhos do público. Relatórios forenses secretos indicam que o roubo de ossos em cemitérios municipais e o desaparecimento de pessoas sem histórico criminal em regiões de fronteira continuam alimentando os altares ocultos da elite do crime organizado. Os caldeirões modernos podem não estar mais expostos em fazendas abertas como o Rancho Santa Helena, mas estão escondidos em porões com isolamento acústico, protegidos por sistemas de vigilância eletrônica avançados e vigiados por homens fortemente armados que operam no coração do submundo moderno. O legado de terror deixado pelos narcossatânicos prova que o verdadeiro medo não vem do desconhecido fantasmagórico, mas sim de até onde a mente humana pode descer quando decide usar o sagrado para justificar a barbárie. O canal NewsWeb Doc expõe essas verdades para lembrar que, enquanto houver homens buscando poder absoluto a qualquer custo, os rituais proibidos continuarão sendo celebrados no escuro, alimentando caldeirões que a história insiste em não esquecer.